Técnico Fernando Diniz define no treino deste sábado o time que enfrenta o Flamengo no domingo, na finalíssima do Campeonato Carioca. O técnico vai ter que fazer mudanças na equipe por contusão e também suspensão. A gente vai trazer essas informações e também muito mais para você logo depois da vinheta. Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, muito obrigado pela sua amizade. Este é o canal Ligados no Flu e eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Vamos começar então a trazer as informações do Fluminense, que entrou em campo nesta sexta-feira da paixão com o time Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20. Fluminense enfrentou o Corinthians na Ilha do Governador, empatou em 2-2. Estava perdendo por 2-0, conseguiu a reação e terminou o jogo com um empate em 2-2 dentro de casa. O time Sub-20 do Fluminense não está bem nesta temporada. Não fez uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior e também não faz um bom Campeonato Brasileiro Sub-20. Em 6 jogos, empatou 4 vezes, perdeu 2, não ganhou de ninguém até agora. É o penúltimo colocado do Grupo A. Um time que tem bons jogadores, tem nomes conhecidos da torcida, como o Arthur, o João Neto, o Jefter, o Freitas, que foi muito bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, apesar de o time não ter ido bem, o Freitas fez uma boa Copa São Paulo. Então é um time com bons nomes, mas que até agora não conseguiu engrenar. E vai muito mal então neste Campeonato Brasileiro Sub-20. O Fluminense precisa dar uma atenção especial para esses meninos, porque muitos deles, né, amanhã podem virar titulares da equipe do Fluminense. Então acho que o Fluminense precisava dar uma atenção especial para tentar entender o que está acontecendo com o time Sub-20 neste início de temporada 2023. Outra notícia sobre o Fluminense é que neste Campeonato Carioca o Fluminense atingiu a sua melhor média de público dos últimos 15 anos. Desde 2009 o Fluminense não tinha média superior a 17 mil torcedores por partida. Neste Campeonato Carioca, o Fluminense já atingiu a marca de 27.116 pagantes por jogo, média que vai aumentar por causa do Fla-Flu deste domingo, porque todos os ingressos foram vendidos. O Fluminense é o mandante do jogo, então essa média de 27.176 torcedores, aliás, pagantes, né? Pagantes, não é torcedores só não, pagantes, porque tem o público que é não pagante nos jogos. Então, essa média vai aumentar mais um pouquinho por causa do Fla-Flu deste domingo. O Fluminense também já divulgou, né, na verdade o GE. Globo divulgou a primeira parcial de venda de ingressos para o jogo contra o Paysandu na quarta-feira, estreia do Fluminense na Copa do Brasil, 7h30 da noite esse jogo. 15 mil ingressos vendidos até agora. Acredito que se o Fluminense for campeão no domingo, essa média deve aumentar muito, porque o torcedor, claro, né, vai se empolgar com o jogo. De qualquer forma, eu acho que, independente do resultado do Fla-Flu, eu estou supondo aí mais de 25 mil torcedores nesse jogo de estreia do Fluminense contra o Paysandu. É um horário ruim, 7h30 da noite, o torcedor enfrenta trânsito e tudo mais para poder chegar ao Maracanã, né, porque é horário de pico no trânsito, principalmente em capitais como o Rio de Janeiro, mas de qualquer forma eu estou imaginando um público acima de 25 mil presentes contra o Paysandu. Vencendo o Flamengo, sendo campeão, esse público deve aumentar bastante para que a torcida possa comemorar ainda mais, né, estender um pouco mais a comemoração pelo título carioca, se ele vier no Fla-Flu deste domingo. Quero mandar um abraço neste vídeo pro José Geraldo de Contagem, Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um grande abraço, Zé Geraldo. Abraço também pro Zé Carlos, em Nova Friburgo, pro Kleber, de Belo Horizonte, e pro Antônio Nunes, de Laguna, Santa Catarina. Um grande abraço a todos vocês que deixam aqui nos comentários o nome da cidade de onde você nos assiste, né? Então, meu muito obrigado e peço para você que não é inscrito ainda para fazer a sua inscrição aqui no canal Ligados no Flu. Vamos falar sobre o Fla-Flu agora, falar sobre a arbitragem. Apita o Fla-Flu deste domingo o Bruno Arleu de Araújo, que foi o mesmo árbitro da decisão do ano passado, jogo 1-1, que o Fluminense foi campeão. Busquei aqui números sobre jogos que ele apitou do Fluminense desde 2016 para cá. São 4 vitórias do Fluminense, 2 empates
e 2 derrotas. Entre os empates está esse que eu estou dizendo, em que o Fluminense foi campeão no ano passado, e teve um outro empate também na final da Taça Rio de 2020, em que o Fluminense venceu nos pênaltis do Flamengo e também foi campeão. Ou seja, em 2 finais apitadas por ele, o Fluminense não ganhou, né, no tempo normal, empatou, o Fluminense amanhã não precisa ganhar, mas saiu de campo campeão. O Fluminense saiu de campo campeão nessas 2 oportunidades. Apitou também outros jogos. Esse ano ele não apitou nenhum jogo do Fluminense. No ano passado ele apitou uma vitória do Fluminense sobre o Vasco por 2-0. Em 2021 apitou uma vitória do Fluminense sobre o Flamengo também por 1-0. Então são números equilibrados. 4 vitórias do Fluminense, 2 empates e 2 derrotas. As 2 derrotas são em clássicos. Uma derrota para o Vasco e uma derrota para o Flamengo. Números então do Bruno Arleu de Araújo. Espero que ele faça uma boa arbitragem. Sem problemas, sem polêmica, sem nada que a gente possa, no final do jogo, estar aqui reclamando e falando de arbitragem ao invés de falar do jogo. É o que eu desejo, uma boa arbitragem, uma arbitragem equilibrada, isenta do Bruno Arleu de Araújo nessa decisão contra o Flamengo. O técnico Fernando Diniz faz neste sábado o último treino, a última preparação para definir o time que enfrenta então o Flamengo e que vai decidir o título de campeão Carioca 2023. Na lateral direita a gente sabe que o Samuel Xavier não joga, está suspenso, foi expulso no Fla-Flu do primeiro jogo. Quem entra, substituto natural, é o Guga. Essa é a única posição que a gente sabe realmente quem vai jogar neste domingo. Desses jogadores que não poderão jogar, a única posição que a gente tem certeza quem vai entrar é o Guga. Na zaga existe uma dúvida. David Duarte se recuperou da contusão que o afastou da estreia na Libertadores. Se o David Duarte não puder jogar, ou mesmo que ele possa jogar, o Diniz faça uma outra opção. Vitor Mendes é uma opção, entrou muito bem no jogo da Libertadores, fez gol, a torcida gostou da atuação, o Diniz também, então pode ser sim uma novidade nesse Fla-Flu na zaga, a presença do Vitor Mendes nesse Fla-Flu decisivo. Existe também a possibilidade do Manuel, que essa eu acho muito pouco provável, está voltando agora de contusão, está muito tempo parado, está sem ritmo, então não acredito que o Manuel seria escalado, apesar dele já estar pronto para jogar. E ainda tem a opção do Felipe Melo, que eu também acho que não é muito viável, Então, se o Diniz for mexer na zaga, o Vitor Mendes tem grande chance de ser o titular. No meio de campo, Martinelli não joga, está contundido, e aí fica a dúvida. O Diniz vai com, por exemplo, o Lima no meio de campo e mantém o Alexander na esquerda? Ou deixa o Alexander no meio de campo, que é a posição de origem, e o Marcelo como lateral esquerdo titular? O Marcelo foi muito bem no jogo contra o Sporting Cristal, está fora de forma ainda, mas a qualidade técnica dele acabou falando mais alto, então é uma possibilidade também. Vamos ver aí o que o Diniz vai armar para essa decisão. Eu acho que o maior desfalque do Fluminense é no banco de reservas, com a ausência do Diniz, que também foi expulso, não vai poder dirigir o time, não vai poder estar no vestiário, não vai poder nem mesmo entrar em campo para comemorar o título. Então, se o Fluminense for campeão. Então, assim, para mim, o maior desfalque do Fluminense é o Fernando Diniz à beira do gramado, ali na entrada ali do banco de reservas, para poder comandar o time. Mas, vamos ver, eu continuo dizendo, eu acredito no Fluminense. Eu acredito no Fluminense. Se você não acredita, não precisa nem assistir o jogo. Eu acredito no Fluminense. Vou só lembrar uma historinha pra vocês aqui, ó. Decisão do Campeonato Paulista do ano passado. São Paulo e Palmeiras. Primeiro jogo no Morumbi, 3-1 pro São Paulo. Todo mundo disse que já estava decidido o título. São Paulo era campeão paulista. Segundo jogo, no campo do Palmeiras, lá na Arena do Palmeiras, 4-0 pro Palmeiras, Palmeiras campeão. Então, assim, futebol, gente, futebol não tem essa história de impossível. É difícil? É uma decisão, o Flamengo também tem um grande time, mas o Fluminense também tem um grande time. O Fluminense vai ter maioria de torcedores na arquibancada, então eu acredito na força da nossa torcida, acredito na força dos nossos jogadores e dá sim para buscar o título neste domingo. Se você não acredita, não precisa nem ver o jogo, não precisa nem perder o seu tempo vendo o jogo. Eu acredito que ainda é possível reverter esse placar, não tem nada decidido, faltam 90 minutos, e nesse domingo a gente vai ver quem vai ser o campeão. Meus amigos, um grande abraço a todos, te espero na próxima. Até mais!